Olá, pessoas do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, esse é o canal Vivendo Arte, sejam todos bem-vindos de volta. Que tal agora a gente costurar essa calça pantalona, esse modelinho que a gente fez ontem, lembrando que essa é a continuação do vídeo de ontem. Então, para você que quer aprender os macetes da costura, como fazer essa calça passo a passo, já acompanhou o vídeo da modelagem, o link está aqui na descrição e também nos cards. Não esquece, deixa aquele gostei, fortalece o canal, não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, clica no botão se inscrever e vem fazer parte da família Vivendo Arte Ateliê. Combinado? Lembrando que tá rolando um sorteio lá no Instagram de 6 metros de tecido. Esse kit de tecido é um kit de tecido premium. Eu selecionei os tecidos, separei, são tecidos que a gente usa aqui no ateliê, tá bom? Então, sem mais delongas, bora costurar? Bom, pessoal, eu vou começar cortando. Eu estou utilizando 2,20 metros de alfaiataria. Essa alfaiataria é um tecido leve, mais fino. Para o tamanho 46, 44, 46, eu vou precisar de duas alturas. Então, por isso, 2,20 metros. Todas as margens estão com 1 centímetro e a barra está com 2. Marco o lugar das pences nas costas. Coloco um peso também no molde para ficar mais fácil de cortar e esse molde não sair do lugar, tá? Apesar do que eu usei o giz panda, esse giz branco é o giz panda, então ele sai com o calor do ferro. Eu risquei todo o molde e depois eu risquei a margem de costura, para não ter erro do tecido ele dançar na mesa e acabar saindo as margens de lugar ou saindo o fio do tecido. Para os bolsos, eu cortei os dois no meio, né, na dobra do tecido. Porém, eu fiz um pequeno erro aí, porque eu coloquei os dois bolsos com a abertura para o mesmo lado. Eu não espelhei o bolso. Então, não, se vocês forem fazer dessa mesma forma, não cometam o mesmo erro, tá? Apesar que esse tecido ele não tem nem direito e nem avesso. Então, foi fácil para eu poder utilizar o mesmo bolso. Para o cos, eu cortei 4 cos, então 2 frente, 2 costas, e o cos das costas eu não fiz na dobra do tecido, eu fiz como meio costas porque eu coloquei o zíper na parte de trás das costas, tá? Então, no meio do gancho costas. Então, bora. Aí vocês vão ver eu guardando os moldes, né? Colocando todos os moldes junto com as peças, com as referidas peças, para não correr o risco de perder. Então, bora costurar. Eu estou aí, ó, cos das costas. Então, eu tenho 4 pedaços para o cos das costas. Eu também entretelei esse cos com entretela para blazer. O mesmo utilizado no molde da saia evasê, tá? Na costura da saia evasê. Então, eu junto as 4 peças, 2 e 2, confiro aí onde tá a lateral e o centro, pego o cos da frente e eu vou unir os cos, tanto frente quanto costa, pela lateral.
tanto a parte que vai ficar, a parte principal, que vai ficar no exterior da peça, quanto a parte que vai ficar no interior da peça. Então, eu junto com o alfinete para ficar mais fácil essa identificação. E aí, gente, eu já junto tudo, que é para não correr o risco de costurar errado ou perder peça. Então, depois de juntar tudo, eu vou passar uma costura na lateral para depois unir o cos, tanto o direito, que é a parte principal, quanto a parte externa. Então, vocês vão ver aí que eu já uni as laterais e agora eu vou juntar a parte superior do cos e vou bater todas as costuras da lateral, tanto da peça principal quanto da peça do interior, né, ou a peça de forro, que é o acabamento interno do nosso cos. Então, a gente abre a alfineta no centro da costura. E aí, a gente vai passar uma costura prendendo, unindo, né, essas duas partes. Uniu, você dá leves piques, por quê? Porque esse é um cos anatômico, então ele tem curvas, principalmente na parte superior. Então, a gente dá alguns piques, e aí o que você vai fazer? Você vai tombar, escolher qual que vai ser o avesso, né? O acabamento do cos, e você vai tombar a sobra de costura, a margem de costura, para essa parte e vai passar uma costura rente ali àquela costura que você uniu o cos. Então, é só um pesponto para ele ficar preso na parte de dentro do cos. Vou reservar o cos e agora a gente vai fazer o bolso. No bolso, nós vamos dobrar ao meio e passar uma costura na parte de baixo. Diferente da saia, no bolso eu só passei uma costura por fora. Se vocês repararem, todas as peças elas já estão com acabamento na overlock. Então, eu fiz um chuleado na overlock para não correr o risco de desfiar ou de ficar feio. E aí, eu venho na parte inferior do bolso, eu venho fechando esse bolso. Vou aproveitar que eu tô trabalhando com o bolso, vou pegar a frente da calça e já vou unir o bolso à frente. Esse processo a gente já fez na parte da saia, né? No vídeo da saia já tem esse processo. Então, você só vai unir a boca do bolso à calça, passar uma costura e fazer o mesmo processo do cos. Vai tombar a margem de costura para o interior do bolso e passar um pesponto, que é para esse bolso não ficar virando, não ficar com o acabamento dando trabalho, né? Nesse caso, eu nem fiz igual, eu fiz um pouco diferente porque eu tombei aí a costura e eu passei um pesponto prendendo tanto para mostrar, né, na parte de fora do bolso. Então, eu passei um pesponto juntando a calça com o bolso e colocando essa margem de costura toda embutida entre o bolso e a calça. Já aproveito também e faço uma costurinha de segurança ali, travando a parte da lateral do bolso na lateral da calça e a parte superior do bolso na parte onde vai pegar o cos na cintura da calça.
porque fica mais fácil depois. Essa é uma costura de segurança. Você pode colocar meio pezinho de máquina para que fique mais fácil de você prender o cos. Então, pronto. Bolso colocado, encaixado já na peça, eu vou pegar direito da frente, das duas frentes, e vou prender, fechar o gancho. Vou aproveitar que eu vou fechar o gancho da frente e vou fechar as pences das costas. Então, eu marquei do traseiro, na linha de quadril. Eu fiz uma marcação com carbono próprio para tecido, onde vai ficar as pences até o final. Vou fechar essas pences e vou também fechar o gancho da parte do traseiro. Eu vou fechar o gancho inteiro? Não, eu vou fechar da linha de quadril para baixo, porque eu vou colocar o zíper no gancho das costas, então no meio costas, tá? Eu já deixei marcado na hora que eu fui fazer esse corte, então eu deixei marcado ali com o giz panda exatamente onde eu queria fechar o gancho. Então, depois de tudo fechado, pence fechado, os dois ganchos, a parte de baixo do gancho fechado, tanto da frente quanto das costas, lembrando que eu deixei aberto o espaço para o zíper, tá? Agora, eu vou juntar, bater costura com costura do gancho e vou fazer o fechamento do entrepernas. De que forma? Eu vou começar da barra para o gancho de um lado, vou dar um retrocesso e vou voltar da outra barra para o gancho novamente e dar um retrocesso. Eu não vou fazer a costura como geralmente vocês veem que eu faço, que é começando de uma barra e terminando na outra, tá? Então, eu vou da barra para o gancho e novamente da barra para o gancho nas duas pernas. Então, pronto. Aproveitei também e já fechei a lateral da minha calça. Então, eu já praticamente a gente já finalizou a calça. O que eu vou fazer agora? Vou marcar um pique no centro do cos da frente e aí eu vou colocar direito do cos com direito da calça e vou bater as costuras lateral com lateral, gancho traseiro com gancho com o final do cos e o centro do cos com o gancho da frente. Esse tecido que eu estou utilizando, ele cede um pouco, então ele estica.
Se você não alfineta, ele cresce e não adianta, você não consegue depois, principalmente na máquina doméstica, fazer essas costuras sem que elas deem defeito na peça. Então é muito importante alfinetar direitinho, se possível, alinhava, se você for utilizar esse tipo de alfaiataria, tá? Se você for utilizar um two-way ou um gabardine, ele não vai crescer tanto. Ele é um tecido mais rígido. Então, depois de alinhavado, desculpa, depois de colocar aí os alfinetes para prender, eu vou vir prendendo o cós de fora a fora, tá? Passo uma costura. Pessoal, acabamento é tudo. Importante lembrar, se você tombou a sua pence para um lado, veja qual foi o lado que você tombou a pence e faça o mesmo processo do outro lado, para ficar um acabamento bonito. Então, o cós está preso, tá? Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pregar o zíper. Eu estou utilizando um zíper invisível de 60 centímetros. Então, eu vou utilizar um pedaço do zíper e depois eu vou cortar. Eu não estou usando o calcador para zíper invisível. Eu estou utilizando o calcador de zíper que vem na máquina doméstica. E aí, qual que é o segredo para você prender esse zíper e ele ficar perfeito? Você vai abrir os dentinhos do zíper para o lado e encaixar o seu calcador nos dentes ali, né, naquela abertura que você fez. Sempre tomando cuidado para sua máquina não sair, né, e acabar não sair fora, a costura não sair fora, não entortar a costura e acabar batendo no zíper, porque vai estragar, você não vai conseguir fechar a peça. E sempre tomando cuidado também com a sua com o direcionamento do zíper, tá? Bate as costuras direitinho aí na linha de cós, para que quando você subir, se você for usar um cropped ou se você for usar uma blusa passado, né, por dentro da calça, a pessoa não veja diferença no zíper ali, no, o cós não fique um mais alto que o outro. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com isso. Ah, eu sou iniciante, eu não sei pregar o zíper com alfinete. Alinhava, tá? Aí, nesse caso, eu prendi o zíper com alfinete, passei uma costura de segurança na borda do zíper, mais próximo ali ao acabamento na overlock, na calça, e depois eu fiz eu preguei realmente o zíper, né? Eu coloquei o pé calcador para zíper e fui fazendo esse processo. Vim com a costura devagarzinho, abrindo sempre os dentinhos do zíper para lateral e passando uma costura bem no pezinho do zíper.
Então, vejam, ó, eu vou conferir para ver se as duas costuras aí, o final do cos, tanto de um lado quanto do outro, tá batendo certinho. Vou abrir de novo o zíper, vou trocar o pezinho, colocar o pé de zíper para poder agora prender esse zíper para que ele fique perfeito, para que a gente não veja, porque eu não tinha zíper nessa cor. Eu só tinha zíper bege. Zíper invisível é muito difícil você achar colorido. Tem lojas específicas para isso. Aqui perto da minha cidade, o lugar que vende só é branco, bege ou preto, que são as cores que mais saem, tá? E como aqui a gente não tem um armarinho muito grande, só na cidade vizinha, às vezes você tá com pressa, como era o meu caso, eu não quis ir na cidade vizinha para poder comprar um zíper. Retrocesso sempre no começo e no final. Então, ó, tô conferindo de novo para ver se ficou certinho, para poder passar a costura do outro lado. E aí, olha, depois do zíper colocado, então eu encaixei o zíper bonitinho. Eu mudo o pé calcador de lugar, porque vocês sabem que tem lado direito e esquerdo. Deixo ele do outro lado e vou fazer o acabamento aí da bundinha do zíper. Então, vou subir essa costura para emendar a costura do gancho que eu tinha feito anteriormente com a costura que eu fiz do zíper. Se a sua costura de segurança lá do zíper, para prender o zíper antes de você finalizar, ela ficar muito baixa, você pode dar uma descosturadinha para poder fazer essa costura, tá? Porque como você já fixou o zíper com a costura definitiva, essa costura de segurança você pode descosturar um pedacinho dela ali, não tem problema, e passar essa costura, tá bom? Então, ó, prendi as duas costuras, o acabamento fica perfeito e quase não dá para ver o zíper, tá? Agora a gente vai voltar para o pezinho normal da máquina e vamos então dar o acabamento do cos no zíper. Então, eu vou tombar a lateralzinha, aí onde fica aquela travinha do zíper, vou tombar para o lado, vou passar o meu cos por cima. E vou fazer uma costura, deixando lá a margem, dobrando a margem de costura do acabamento do cos, porque esse cos vai ser todo embutido. E aí eu venho, passo uma costura. Essa costura ela não precisa ser igual à costura do zíper, ela pode ser um pouquinho mais folgada, tá? Vocês vão perceber agora, quando eu tirar ali, ó, que eu virar, ela não vai, ela vai mostrar mais o zíper na parte de dentro, tá vendo? Ela não vai ficar tão rente aos dentes. Isso a gente faz para que o próprio acabamento do cos ele não fique dificultando a subida do zíper, tá? E aí, ó, para vocês perceberem, eu fiz até um pedaço, virei para o outro lado e vou dobrar a margem de costura para dentro, para a parte de cima, e vou fazer ali uma costurinha reforçando essa margem. Porque como eu tive que fazer pelo outro lado, eu não vi, e aí essa margem ela poderia desvirar, ela poderia dar uma prega, um defeitinho. Então, eu prefiro fazer essas duas costuras para ficar mais bonito.
Fiz o mesmo processo dos dois lados. E aí, cos acabado na parte do zíper, vamos agora fazer o fechamento do cos dentro, embutir, né, o nosso cos, para que esse acabamento aí, por dentro, ele fique perfeito. Eu vou tirar o excesso, tá, de tecido, o excesso de margem de costura, para ele não ficar tão grosso ali. E aí, eu vou dobrar essa margem de costura do acabamento do cos de fora a fora e vou alinhavar. Vou passar um alinhavo. Não vou alinhavar as duas peças junto, tá? Eu vou alinhavar só o acabamento do cos. Vou dobrar essa margem de costura e vou passar um alinhavo à mão. Eu alinhavei pelo lado de dentro. Então, olha, ficou dessa forma aí, passei o alinhavo à mão e prendi com o alfinete depois de alinhavado. Bom, pessoal, pra gente terminar nossa calça, vamos lá, ó. Eu passei um alinhavo. O enquadro da câmera não ficou muito bom, mas dá pra vocês verem aí. Cos, tá? Que é pra colocar a sobra de tecido pra dentro. Então, eu alinhavei aqui a nossa margem de tecido e alfinetei por toda a extensão. E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura pelo lado de fora da calça, tá? Pegando na beiradinha, tá? Eu não vou pegar o cos, eu vou pegar bem em cima da costura que a gente prendeu o cos na calça. E também vou fazer a dobra da barra pra gente finalizar a nossa calça linda. Deixa eu mostrar aqui. Isso, ó. Nessa parte aqui, por baixo da vira aqui, do cos. Então, percebam aí que eu estou mostrando, ó. Eu vou colocar bem cima mesmo pra ali na emenda entre o cos e a calça. Quem olhar aqui não vai ver costura e quem olhar eu aqui deixei vai essa ver margem o acabamento todo embutido. De Se trás você achar difícil um fazer pouquinho dessa forma maior, aqui, para que eu consiga fixar esse cos, dar um acabamento nesse cos, tá? E ele não pegue essa costura. Então, ó, o resultado não fique estranho. Ó. Não dá pra ver a costura, ela tá então, bem ó, aqui. Passei essa costura, gente, é o mesmo processo que eu fiz na saia. Passei a costura do lado de fora, ninguém vai ver. Do lado de dentro, você vai ver a costura pegando no cós. E aí, eu vou tirar esse alinhavo. Vou fazer a barra, tá? Vou dobrar somente o acabamento da barra. O acabamento da overlock que eu fiz, tá? Então, eu dobrei meio centímetro, dobrei 2 para barra e aí eu passei uma costura na reta. Porque eu não quis deixar mostrando ali o acabamento do overlock na barra. E agora, pessoal, vocês fiquem com o resultado final da calça. Bom, pessoal, esse foi o resultado da nossa calça, ó. Vou mostrar aqui para vocês, de lado, de costas. Por eu ter colocado, vou aproximar um pouquinho, ó, o resultado do zíper. Por eu ter colocado o zíper aqui nas costas, né, perto do gancho aqui, ele vai dar essa ondulação mesmo. Para tirar, a gente teria que ter feito uma pence aqui atrás, nas costas, tá? Isso não é uma coisa que me incomoda, mas se te incomodar, faz aí a tua calça com o zíper aqui na lateral, combinado? Vou mostrar para vocês também aqui, ó, o bolsinho, tá? Vou colocar o meu outro celular aqui para vocês verem como que ele vai encaixar. Então, ó, tá? Ó, ele fica aqui, se eu empurrar ele aqui para frente, ele vai ficar escondidinho, vai ficar tranquilo. E assim, gente, essa calça devolvi o celular lá, ali pro carregador. Essa calça é a calça. Olha, ela não ficou apertada aqui na cintura, não ficou folgada demais, que não dê para eu colocar a mão no bolso, tá? Não é um folgado que você
fica com medo da calça cair. Então, assim, ela tá na medida, com conforto, não vai ficar marcando aquelas gordurinhas, sabe, apertando a barriga. Fica perfeito, ó. A altura também, voltar um pouquinho mais aqui, a altura dela aqui também tá perfeito, dá para usar com um tênis plataforma, dá para usar com um saltinho que vai cobrir, vai mostrar um pouco do pé. Ela é sensacional. Só façam, tá? Eu mudaria o tecido. Esse tecido ele estica muito, mas ele é um tecido gostoso, tá? Ele é um tecido confortável, ele é tipo um two-way. Então, assim, você gosta de trabalhar com o gabardine ou com two-way, também vai ficar perfeito e maravilhoso. Esse conjunto em si, quando a gente terminar o blazer, que colocar os dois um em cima do outro, é 100% de arrasar. É aquela mulher premium, sabe? É pra todo mundo admirar a sua roupa. Eu vou me abaixar aqui, porque o celular tá baixo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tentem fazer. Lembrando que tá rolando sorteio lá no Instagram. Corre lá. São 6 metros de tecido. Vai que você ganha. Consegue aí garantir os seus lookinhos de Natal e de Ano Novo. Combinado? A gente se vê no próximo tutorial. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau.